Seja muito bem-vindo ao Conhecimento em Alta. Nosso propósito é simples e poderoso: espalhar o bem através do saber. Cada vídeo é uma semente plantada para transformar vidas. Mas para que essa corrente cresça e alcance cada vez mais pessoas como você, precisamos do seu apoio. Ajude a iluminar novos caminhos. Faça parte dessa corrente do bem. Por isso, eu te peço o triplo C: curta, comente e compartilhe. E claro, se inscreva no canal para seguir junto nessa jornada, porque aqui o conhecimento está em alta, e com você ele vai ainda mais longe. Lembre-se, quando você faz isso, não é só um clique, é um gesto de amor, um ato de generosidade que faz o conhecimento se espalhar de coração em coração. Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração a fundo. Hoje a gente vai, abrir uma porta para um universo fascinante e muitas vezes bem escondido, né? O dos mistérios religiosos que marcaram tantas culturas ao longo da história. Oi, pois é, um tema incrível, cheio de camadas. E a gente se baseou em várias fontes, sabe? Desde textos super antigos, relatos históricos, até pesquisas mais recentes. Elas dão pistas sobre essas práticas que, olha, via de regra, eram secretas, coisas só para iniciados mesmo. Exatamente, o acesso era muito restrito. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender o que eram de fato esses mistérios. Sabe, que tipo de ritos de iniciação rolavam, que conhecimentos esotéricos eram esses guardados às 7 chaves. Vamos investigar onde e quando eles surgiram, né? Ver se existe um padrão, talvez uma estrutura comum entre eles. E para que serviam, afinal, na vida das pessoas, das sociedades da época. Enfim, bora desembrulhar isso. Com certeza. E o curioso, né, é que mesmo com culturas e épocas tão diferentes, parece existir uma linha conectando essas buscas espirituais mais intensas. Elas ofereciam algo que a religião pública, aquela do dia a dia, não entregava, sabe? Algo a mais. Isso, havia uma sede por transformação pessoal de verdade, por um conhecimento que não vinha só de ouvir falar, mas de vivenciar aquilo que os gregos chamavam de gnose. Um conhecimento direto, sentido. Entendi. Então, para começar, o que exatamente diferenciava esses mistérios? É bom a gente contrastar com a religião mais, digamos, oficial, né? Pensa na Grécia Antiga. Tinha o culto aos deuses do Olimpo, super importante para a cidade, para o coletivo e tal. Sim, a religião cívica. Isso. Mas, ao mesmo tempo, fervilhavam os mistérios de Eleusis, ou as ideias do orfismo, que eram jornadas bem pessoais. Totalmente diferentes na proposta. Ou sei lá, no Tibete, onde temos o budismo mais amplo e, em paralelo, práticas tântricas super secretas, passadas de mestre a discípulo, com juramento de silêncio e tudo. Linhagens muito fechadas, né? Exato. Então, que características ajudam a gente a definir esses mistérios? Primeiro, era uma escolha pessoal, totalmente voluntária, ninguém era obrigado a participar. Isso é um ponto-chave. O indivíduo buscava aquilo. Segundo, o segredo era fundamental. O acesso era restrito e quem entrava jurava não revelar nada. Na Grécia Antiga, quebrar esse juramento, podia custar a vida literalmente. Nossa, era sério mesmo. Pena de morte, né? Pois é. Terceiro, o foco era na experiência que transformava a pessoa por dentro. Uma mudança radical de visão de mundo, a tal gnosis que você mencionou. A vivência era o centro de tudo. E quarto, quase sempre havia uma promessa. Uma promessa de salvação ou de um destino melhor após a morte, de se libertar de algum ciclo de sofrimento, entende? Sim, uma esperança. Uma resposta para as grandes questões. A gente vê isso nos famosos mistérios de Eleusis, ligados à deusa Deméter, ou em certas práticas esotéricas do budismo tibetano. Ou até, talvez, nos ensinamentos dos druidas celtas, que tudo indica eram transmitidos assim, em segredo. E o ponto central aqui, eu acho, é essa busca pela vivência. Não bastava só acreditar, sabe? Era preciso passar por uma transformação profunda. Tem uma frase do Cícero, que foi iniciado em Eleusis, que eu acho marcante. Ele disse que lá se aprendia não só a viver com alegria,
mas também a morrer com melhor esperança. Nossa, que forte isso, morrer com melhor esperança. Exato. Ou seja, esses mistérios tocavam em medos e esperanças muito básicos do ser humano, sabe? Ofereciam respostas existenciais que iam além do dogma, da crença pura e simples. Era algo sentido na pele. Entendi. E onde a gente encontra essas tradições espalhadas pelo mundo e pelo tempo, de acordo com as fontes que a gente viu? Olha, é impressionante ver como essa necessidade de uma espiritualidade mais profunda, mais iniciática, brotou em tantos lugares diferentes. É quase universal. Na Grécia Antiga, por exemplo, além de Eleusis ser super popular, né? Tinha o orfismo. Ah, sim. Ligado ao Orfeu. Isso, a figura mítica de Orfeu. E o orfismo já trazia ideias bem diferentes para a época, como reencarnação, a alma presa no corpo, um dualismo forte. E tinha também o culto a Dionísio, né? Com o êxtase, os bacanais. Exato, focado na saída de si, na união com o divino através do êxtase, às vezes até meio caótico. Viajando para o Egito Antigo. As fontes ligam muito essa busca ao hermetismo, né? Aquela figura do Hermes Trismegisto. Sim, uma tradição de sabedoria que misturava filosofia, magia e também toda aquela preocupação egípcia com a jornada da alma depois da morte. O Livro dos Mortos. Exatamente. Havia um foco enorme no poder da palavra, do conhecimento correto para garantir essa passagem segura. O conceito de Eka, que era tipo uma força mágica, um poder criativo inerente à fala e ao ritual. Interessante. E na Índia Antiga? Ah, na Índia, a gente tem a sabedoria profunda dos Upanishads, aquelas discussões sobre a identidade entre a alma individual, o Atman, e a realidade última, o Brahman. E a ideia de sair da ilusão de Maya. Isso, e alcançar a libertação, o moksha. E o yoga surge ali como um caminho prático, um método, um conjunto de técnicas para alcançar essa compreensão de forma vivencial, não só intelectual. Faz sentido. E no Tibete? Você mencionou as práticas tântricas. Sim, no Tibete, o budismo desenvolveu um sistema incrivelmente sofisticado de práticas esotéricas. É algo muito estruturado. A transmissão é feita por linhagens de mestres, sabe? Com técnicas bem específicas que visam transformar a consciência. Meditações complexas, visualizações. E os ensinamentos sobre a morte, o bardo. Exato. O bardo todo, que ficou conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos, são ensinamentos sobre como navegar pelos estados intermediários após a morte. Uma preparação para esse momento. Nossa, que profundo! E temos também exemplos talvez menos óbvios para muita gente, como no Japão, com o Shugendo. Shugendo, nunca ouvi falar muito. É uma tradição bem antiga que mistura elementos do budismo e do shintoísmo nativo. Os praticantes são chamados de Yamabushi. Yamabushi? Isso, eram basicamente ascetas das montanhas. Eles buscavam poderes espirituais através de práticas extremamente rigorosas na natureza. Coisas como meditar por horas sobre cachoeiras geladas, fazer peregrinações exaustivas. Uau, que disciplina! Muita disciplina. Era uma busca por dominar o corpo e a mente para acessar outras realidades. E claro, não podemos esquecer dos celtas, né? Os druidas. Os druidas sempre envoltos em mistério. Eram vistos como guardiões de um conhecimento ancestral muito antigo, passado principalmente pela fala, de forma oral. Sim, não deixaram quase nada escrito. Exato, e algumas fontes até especulam sobre ligações deles com conhecimentos perdidos de civilizações míticas como Atlântida, mas independente disso, o ponto é que eles representavam essa camada de saber mais profundo e reservado dentro da sociedade celta. Essa variedade toda, atravessando continentes, milênios, realmente sugere que essa busca por uma experiência espiritual mais direta, sabe? Mais transformadora e, de certa forma, exclusiva, é algo bem humano mesmo, não acha? Concordo plenamente. Parece uma necessidade que a religião mais social, mais pública, nem sempre conseguia suprir completamente. Havia um anseio por algo mais. Exato. E o mais intrigante para mim, pelo menos, é que apesar de toda essa diversidade cultural, geográfica, temporal,
parece existir um padrão, quase um esqueleto ritual, vamos dizer assim, que se repete em muitos desses mistérios. Sim, é aqui que a coisa fica muito interessante mesmo. Dá pra gente pensar numa estrutura meio que universal, sabe? Em algumas etapas-chave que aparecem de novo e de novo. Quais seriam essas etapas? Bom, a primeira etapa geralmente seria a iniciação, e ela quase sempre envolvia provas e purificação. Ah, sim, o começo da jornada. Isso. Antes de receber qualquer segredo importante, o candidato, neófito, novato, ele tinha que mostrar que estava preparado, que merecia aquilo. Isso geralmente significava passar por provações, às vezes físicas mesmo, como jejuns longos, rituais de purificação com água, talvez isolamento. Ou às vezes mentais, né? Como períodos de silêncio obrigatório, ou ter que guardar segredos preliminares para testar a lealdade. Exatamente. Pensa, por exemplo, nos rituais de purificação e jejum que antecediam a entrada nos grandes mistérios de Eleusis. Era todo um preparo. Ou nas práticas super exigentes dos Yamabushi no Japão, que a gente falou. Aquele misoji, os banhos em águas congelantes. Com certeza era para purificar corpo e mente de um jeito bem radical. Com certeza não era só para dificultar a vida do candidato, né? Tinha um propósito maior. Ah, sem dúvida. Qual era o propósito por trás disso tudo, na sua visão? Olha, me parece que essas provas funcionavam primeiro como um filtro, né? Para garantir que só os realmente comprometidos, os realmente sérios naquela busca, seguissem adiante. Uma seleção natural, digamos assim. E, talvez mais importante, elas preparavam a pessoa. Purificavam o corpo e a mente das distrações do mundo comum, sabe? Criavam um estado de mais sensibilidade, mais receptividade para o que viria depois. Sim, quebrava a rotina, o estado mental normal. Exato. Era um rito de passagem que marcava muito claramente a separação entre a vida comum, profana, e o caminho sagrado, iniciático, que estava começando ali. Faz todo sentido. Era um limiar a ser cruzado. Certo. E depois dessa preparação toda, dessa purificação, vinha uma segunda etapa que parece ser crucial: a morte simbólica e o renascimento. Ah, esse tema é universal. Aparece em mitos, rituais, contos de fadas, em todo lugar. Pois é. A ideia central é que o iniciado precisava, de alguma forma, morrer. Morrer para sua identidade antiga, para sua vida de ignorância, para os seus velhos hábitos. Para poder renascer. Exatamente. Renascer numa nova condição, com um novo entendimento, como uma pessoa transformada por aquela experiência. O exemplo mais clássico talvez seja o próprio mito central de Eleusis, né? A deusa Perséfone sendo levada para o mundo dos mortos, o Hades, e depois retornando à vida na primavera. Sim, o ciclo morte e vida. E os iniciados não apenas ouviam essa história. Acredita-se que eles a revivenciavam simbolicamente, de alguma forma muito intensa, durante os rituais. E no Egito tem o mito de Osíris, né? Que é morto, despedaçado e depois ressuscitado pela Ísis. É o grande arquétipo disso por lá. Sem dúvida. A ressurreição de Osíris era a promessa para todo egípcio que seguisse os preceitos. E no orfismo grego tinha aquela ideia forte que você mencionou antes, de que o corpo, soma, era um túmulo sema para a alma. Ou seja, a própria vida comum já era vista como uma espécie de morte espiritual. E a iniciação era, então, o começo da libertação dessa morte, era um despertar. Até mesmo no êxtase buscado nos rituais de Dionísio, aquela perda temporária do ego ou da identidade individual podia ser vista como uma forma de morte simbólica para se unir ao divino, né? Sim, uma dissolução do eu pequeno para se conectar com algo maior. Se a gente conecta isso com a psicologia moderna, é muito poderoso. Como assim? Trabalha com arquétipos universais de transformação, né? O arquétipo da morte e renascimento é um dos mais fortes que existem. Lida diretamente com o nosso medo mais básico, o medo da morte, e com a nossa esperança mais profunda, a de renovação. Verdade. E em algumas fontes até sugerem que os estados alterados de consciência que muitas dessas práticas induziam, seja por jejum, dança, música ou talvez até substâncias, poderiam criar experiências neurológicas parecidas com as de quase morte. Uau! Isso tornaria esse renascimento simbólico algo extremamente real e impactante para quem passava por ele, né? Exatamente, não seria só uma ideia.
Seria uma vivência visceral. Incrível. E após essa transformação radical, essa morte e renascimento, vinha o clímax, né? A revelação do conhecimento oculto. A epopteia, como chamavam em Eleusis, a visão final. Isso. Era aqui que os segredos eram finalmente compartilhados com o iniciado agora transformado. E a que seria esse conhecimento? Poderia ser muitas coisas, dependendo da tradição. Mitos secretos sobre a origem do universo ou sobre o destino da alma, o significado oculto de certos símbolos sagrados, palavras de poder como mantras, encantamentos. Ou instruções práticas mesmo, né? Sobre o caminho espiritual, sobre como meditar, ou como a alma deveria se comportar após a morte. Sim. Em Eleusis, esse momento da epopteia, a visão final, o conteúdo exato era o segredo mais bem guardado da antiguidade. Ninguém sabe ao certo o que era mostrado, mas dizem que era algo visual muito impactante. Que gerava essa transformação, essa melhor esperança. Exato. No orfismo, por exemplo, foram encontradas aquelas lâminas de ouro fininhas em túmulos, com instruções para a alma do morto sobre como agir no além-vida. Não beba desta fonte, beba daquela outra. Quase um mapa para o pós-morte. Quase isso. E no budismo tibetano, isso se traduz em receber ensinamentos secretos sobre a natureza da mente, a vacuidade. Ou aprender mantras específicos, como o famoso Om Mani Padme Hum, ou técnicas de meditação e visualização super avançadas, como o Tumo, o yoga do calor interior. Coisas que exigem um preparo e uma transmissão direta. Sim, e no Egito, pensa nos hieróglifos, nos textos sagrados como o Livro dos Mortos. Eram guias cheios de palavras e fórmulas mágicas, o Reká, para proteger e guiar a alma na sua jornada. E os druidas celtas, com seu conhecimento transmitido oralmente, talvez codificado em sistemas simbólicos como o Ogam, aquele alfabeto de árvores que alguns associam a eles, um conhecimento perdido em grande parte, né? Infelizmente, sim. E eu acho que é fundamental a gente entender que esse conhecimento, na maioria das vezes, não era só intelectual, sabe? Não era só informação. Era tal gnose. Exatamente. Era um saber que vinha da experiência direta, da intuição profunda e que mudava a pessoa fundamentalmente, transformava a visão de mundo dela. Era formação, não só informação. Entendi. E isso até levanta questões interessantes sobre como esse conhecimento era passado adiante, né? Com certeza. Muitas vezes não era só por palavras. Rituais, símbolos, mitos encenados, tudo isso comunicava em outro nível. E em algumas tradições, como a tibetana, acredita-se numa transmissão mais direta ainda. Como assim? Uma transmissão de energia, ou de estado de consciência, do mestre para o discípulo qualificado. Algo além das palavras. Uma iniciação energética, quase. Que profundo isso. E para fechar esse ciclo ritual que a gente está desenhando, vinha a quarta etapa, a promessa de transcendência. Ah, sim. A recompensa final, digamos. Isso. Depois de passar por todas as provas, pela morte simbólica, de receber o conhecimento, o iniciado recebia a promessa de um destino melhor, de superar as limitações humanas comuns. E o que seria essa transcendência? Imortalidade? Podia ser a imortalidade da alma, sim, ou a união mística com o divino, ainda em vida ou após a morte, ou a libertação de ciclos de sofrimento ou reencarnação, como o moksha na Índia ou o nirvana no budismo. Ou, de forma mais simples, talvez, uma condição mais favorável e consciente após a morte física. Aquela melhor esperança de Eleusis. Exato. No Egito Antigo, o objetivo final era se tornar um Akin, um espírito glorificado, quase divino, que podia viajar com os deuses. No budismo tibetano, a meta última é a iluminação, a libertação total do sofrimento. E parte crucial disso envolve aprender a reconhecer a natureza luminosa da própria mente no momento da morte, para não se perder no bardo. Então, essa promessa era, no fundo, a grande resposta que esses mistérios davam para as perguntas mais difíceis da vida, né? Por que a gente sofre? O que acontece depois da morte? Qual o sentido disso tudo? Exatamente. Eles não só davam uma explicação teórica, filosófica, eles ofereciam um caminho prático, um conjunto de ferramentas, rituais, conhecimentos, práticas ascéticas, meditação, para que a pessoa, através do próprio esforço e transformação, pudesse aspirar a algo maior.
algo que transcendesse a condição comum mortal. Isso. Era uma oferta de agência espiritual, de protagonismo na própria jornada espiritual, num mundo que muitas vezes parecia caótico e sem sentido. Dava um propósito e uma direção. Certo. Então, entendendo essa estrutura toda, iniciação, morte e renascimento, conhecimento, promessa, qual era o papel desses mistérios na sociedade e na vida das pessoas? O que tudo isso significava na prática do dia a dia ou da comunidade? Olha, acho que a gente pode destacar algumas funções principais que eles cumpriam. Primeiro, algo bem social. Eles criavam comunidades muito unidas, embora geralmente restritas, né? A exclusividade era parte da coisa. Sim. Compartilhar um segredo tão importante e uma experiência tão profunda e transformadora como a iniciação, isso criava laços fortíssimos entre os iniciados. Formava-se uma espécie de elite espiritual, sabe? Um grupo com uma identidade especial, um conhecimento compartilhado que os separava dos não iniciados. Dava um senso de pertencimento muito forte. Interessante. Além desse pertencimento a um grupo seleto, tinha um lado ético também, né? Você mencionou isso? Sim, fundamental. Muitas dessas tradições de mistério reforçavam valores éticos. Não era só ter experiências transcendentais e pronto. Era preciso viver de um certo modo para ser digno daquele conhecimento e daquela promessa. Como assim? No Egito, por exemplo, a ideia de Ma'at, que envolve verdade, justiça, ordem cósmica, equilíbrio, era central. A aula era julgada na famosa pesagem do coração para ver se viveu de acordo com Ma'at. Ah, sim. O coração tinha que ser mais leve que uma pena. Exato. No orfismo, a purificação, a catarse, não era só ritual, incluía também viver de forma mais pura, ascética, muitas vezes vegetariana. No yoga indiano, os princípios éticos, os dyamas e niyamas, não violência, verdade, contentamento, etc., são a base de toda a prática. E no budismo tibetano? No budismo tibetano, manter os compromissos, os samayas, com o mestre e com os ensinamentos é considerado absolutamente crucial. Quebrar esses compromissos tem consequências sérias no caminho espiritual. Então havia uma ligação muito clara entre a transformação interna buscada e a conduta externa no mundo. Entendi. Ética e experiência andavam juntas. Exatamente. E talvez o aspecto mais atraente, o que mais diferenciava os mistérios da religião comum, fosse justamente a chance de ter uma experiência mística direta, pessoal, com o sagrado. Aquilo que a religião mais formal, mais coletiva, talvez não oferecesse com tanta intensidade, né? Pois é. Pensa no êxtase quase selvagem dos rituais de Dionísio, ou nas visões que dizem que os iniciados tinham em Eleusis, que, como você falou, alguns especulam terem sido induzidas por substâncias na bebida sagrada, o keikon, ou por outras técnicas como jejum, dança, sugestão. Ou as meditações profundas nas tradições orientais, que levam a estados de absorção, de samadhi. Isso. Os mistérios usavam o que hoje a gente poderia talvez chamar, anacronicamente, de tecnologias da consciência. Tecnologias da consciência. Gostei disso. Jejum, dança ritmada, música com padrões específicos, isolamento sensorial, uso de símbolos arquetípicos potentes, talvez até substâncias psicoativas em alguns casos bem pontuais. Tudo isso era empregado de forma intencional para quê? Para induzir estados alterados de consciência. E nesses estados? Nesses estados, a percepção da realidade mudava e isso permitia essa vivência direta do transcendente. Essa sensação de contato com algo maior que o eu comum, essa gnose, era uma forma de hackear a consciência normal para acessar outras dimensões da experiência. Então, resumindo bem, os mistérios preenchiam um espaço importante, né? Eles ofereciam essa transformação pessoal profunda, um senso de comunidade exclusiva, com laços fortes, Sim. E respostas vivenciais, sentidas na pele, para as grandes questões da vida e da morte. Coisa que complementava, ou até aprofundava muito, a religiosidade mais comum do dia a dia. Perfeitamente colocado. Eles eram, essencialmente, caminhos para quem buscava ir além do véu do cotidiano, do conhecido, e tocar em algo mais profundo da existência, do mistério da vida e da consciência. Eram para os buscadores, né? Exato. Bom,
Recapitulando então nossa conversa de hoje. A gente viu o que eram os mistérios religiosos, essas práticas muitas vezes secretas, voluntárias, super focadas na experiência direta e numa promessa de transcendência. Isso. Demos uma passada por exemplos históricos bem marcantes na Grécia, Egito, Índia, Tibete, Japão, entre os celtas. Vimos a diversidade deles. E a universalidade da busca, né? Sim. E identificamos aquele padrão ritual que parece comum a muitos. A iniciação com provas e purificação. O filtro inicial. A morte e o renascimento simbólicos como um ponto de virada. A transformação central. A revelação de um conhecimento oculto, a gnosis. O segredo compartilhado. E a promessa final de transcendência. A esperança oferecida. E por fim, entendemos um pouco da função deles. Criar comunidade, reforçar a ética e talvez, acima de tudo, oferecer essa experiência mística direta pessoal. Um pacote completo para quem buscava sentido e transformação. Exatamente. Olha, muito obrigado pela companhia nessa viagem, por essas tradições tão enigmáticas e, ao mesmo tempo, tão poderosas na história humana. Eu que agradeço a conversa e fica aqui, talvez, uma provocação final para a gente pensar um pouco mais. Manda. Se a gente pensa nessas tradições antigas, que usavam técnicas ativas, intencionais, para buscar experiências de transcendência e revelação, como será que a nossa busca contemporânea por autoconhecimento ou por estados alterados de consciência, seja com meditação, mindfulness, retiros, tecnologia como o biofeedback, neo-xamanismo com plantas de poder ou outras formas, como será que isso se parece ou se diferencia desses mistérios ancestrais? Boa pergunta. Será que, no fundo, a busca é a mesma? E será que ainda existem segredos sobre a natureza da nossa própria consciência, esperando por uma iniciação moderna, por assim dizer, para serem descobertos? Que véus ainda precisam ser rasgados? Nossa, uma excelente questão para a gente continuar pensando, refletindo. E, para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo, boa parte do material que a gente usou aqui vem de fontes bem detalhadas, como aulas e textos que permitem ir bem mais fundo em cada uma dessas tradições. Vale a pena para quem se interessou. Com certeza. E claro, se essa nossa exploração de hoje fez sentido para quem nos ouve, ajudou a clarear as ideias ou despertou a curiosidade, não esquece do nosso triplo C. Curta, comente, adoramos saber o que vocês pensam e compartilhe com quem mais possa se interessar por esses temas. Isso ajuda muito a gente a continuar. Ajuda demais. A gente se encontra então na próxima exploração. Até lá. Até a próxima. Até a próxima. Se esse vídeo acendeu uma faísca dentro de você, parabéns. A jornada começou. Aqui é o conhecimento em alta, onde o saber não tem limites, e você é a força que move essa transformação. Faça o triplo C. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, porque o próximo nível te espera. E juntos, vamos mais longe do que nunca.